No dia de hoje nós temos como palestrante um rotariano de estirpe, Fernando Quintela, governador para o Distrito 47 e 20, nos anos 94 e 95. Ele é natural do Rio de Janeiro, casado com a advogada da União, Deise Gonçalves Quintela Ribeiro. Pais de 3 filhos e avós, né, de 4 netos. Estudou no Instituto Menino Jesus, Colégio Pedro II e Universidade Gama Filho, todos no Rio de Janeiro, e Universidade Federal de Roraima. Milita na imprensa desde junho de 1968, quando começou como repórter no Jornal dos Esportes, no Rio de Janeiro. Foi diretor de redação do jornal A Gazeta de Roraima por 15 anos. Desde 2017, colabora com o semanário Roraima Agora, como colunista e repórter. Rotariano desde 1984, tendo iniciado no Rotary Clube de Boa Vista sob a classificação jornalismo. Pertence ao Rotary Clube de Boa Vista Caçari, clube do qual é fundador. Governador 1994 e 1995 do Distrito 47 e 20, membro da Communication Committee do Rotary Internacional no período 2003-2006, vice-presidente de 2005-2006. De 2007 a 2011, 2012, coordenou a equipe da imagem pública do Brasil e América Latina. Fernando é desde São Major Donors, nível 1 da Fundação Rotária. É com muita honra ao companheiro Fernando Quintela que eu passo a palavra para dissertar sobre Rila da Paz. Muito obrigado, companheiro Mota. É um prazer estar aqui de volta a este clube. Muito obrigado pelo convite, presidente Valéria, demais companheiros, saúdo a todos. E vamos falar de uma ferramenta fantástica que o Rotary Internacional disponibiliza, que é o RILA, Rotary Youth Leadership Awards, e que é muito pouco usada pelos clubes, não só no Brasil, como também em muitos países no exterior. O nosso governador Chico, a quem eu saúdo especialmente por ter sido um dos nossos coordenadores do 9º RILA de Boa Vista, Edson Franco, em novembro do ano passado, está com a camisa do RILA, assim como eu, e o companheiro Paulo Bragato, do nosso clube, que também se encontra presente na sala. Mostra a camisa, por favor, Chico, que para você fica mais fácil. Essa foi a camiseta. Vamos lá, o que é RILA? O RILA, Rotary Youth Leadership Awards, em inglês, é um programa de desenvolvimento de liderança para jovens organizado por Rotary Clubs em todo o mundo. Essa é a definição de Rotary para o que é RILA, que é o Prêmio Rotary de Liderança Juvenil. Quais são os objetivos do RILA em linhas gerais? Desenvolver habilidades de liderança em jovens de 14 a 30 anos, aprimorar o caráter dos jovens, incentivar a liderança contínua e significativa entre os jovens, homenagear jovens que prestam serviços à comunidade. E aí eu explico o homenagear jovens. Na verdade, em alguns países, o RILA ele é muito grande, aliás, na grande maioria. Eles são em mais de um dia, são em mais de 2 dias, chega a ter RILA de 1 semana em regime de internato. Nós aqui no Brasil, vamos falar um pouquinho mais adiante, pelo menos nosso clube, optou pelo RILA Compacto, que se desenvolve em uma noite e durante todo o dia seguinte, normalmente às sextas e aos sábados. Sim, isso é importante, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, os cuidados com a segurança. O Rotary recomenda que antes de você fazer um RILA, você consulte na página do My Rotary Proteção a Jovens, que tem todo um protocolo a ser cumprido, porque, em alguns casos, nós lidamos com menores de idade. Porque, como vimos, o programa vai de 14 aos 30 anos. E todo um procedimento deve ser tomado, principalmente naqueles em que implica em permanência à noite, dormir em alojamentos, enfim, tudo isso aí passa por um protocolo de segurança que o Rotary não apenas recomenda, mas ele exige que vá lá e dê uma conferida nisso, é muito importante. As características do RILA.
Os eventos do RILA são intensivos e incluem seminários, workshops e acampamentos. É o que eu digo. Naqueles que fazem por 3, 4, 5 dias, uma semana, 15 dias, tem RILA de 15 dias. Num processo, como se diz hoje, de imersão dos jovens, com competições esportivas, com workshops, seminários, envolve tudo isso. É feito para treinar liderança, formação de caráter e, acima de tudo, companheirismo também. Os jovens participantes desenvolvem habilidades de liderança, fazem amizades e se divertem. Tudo isso precisa de um planejamento. Primeira coisa, escolher um público-alvo. Nós já tivemos RILA de primeiro grau, de segundo grau, e finalmente nos fixamos no RILA universitário, com o foco na liderança e na vocação. Desenvolvimento de vocação profissional, paramos nisso aí. Você tem que verificar seus recursos pessoais e materiais. Quem vai trabalhar, quem serão os instrutores, de onde virão os instrutores, se eles estão capacitados a serem instrutores de um RILA, que não tem nada a ver com uma palestra comum. Você tem que ver o material, porque tem muito material, camiseta como nós estamos usando, pastas, comida, tem alimentação, mesmo os RILAs compactos envolvem alimentação. Para quem vai fazer o RILA com pernoite, é preciso ter a estrutura do local, enfim, é uma estrutura muito, muito grande. Calcular os custos, até onde temos dinheiro para realizar um RILA. Buscar parcerias. Nós aqui sempre buscamos parcerias, trabalhamos com parcerias, tanto como fornecedor de material de público-alvo, com as universidades. Escolhemos uma universidade, propomos, se aceitar, eles nos entregam os alunos dos cursos, como eles preferirem. Nós preferimos diversificado, para envolver todo um RILA e fazê-lo multidisciplinar, e dar a estrutura de local, as pastas, camiseta, pagar custo de passagem aérea, de bilhete aéreo, e, enfim, elaborar um programa específico que seja vibrante, interessante, que permita que o aluno, que permita que o riliano, como nós chamamos, ele se sinta envolvido e, acima de tudo, motivado a participar e capaz de também opinar e interagir. Não adianta ir lá para ser passivo, precisa ser ativo o tempo inteiro. O RILA compacto, na noite de sexta-feira e dia de sábado. É como nós fazemos. Nós temos um programa específico para sexta-noite, que não é muito maçante, pelo contrário, ele é dinâmico, para fazer com que eles voltem no dia seguinte, porque eles dormem em casa. O pernoite é em casa. Eles voltam no dia seguinte. Isso permite redução de custos e o risco de menor, porque dormem em casa. Não é algo com quem a gente tenha que se preocupar. O RILA da Paz. Nosso último RILA teve tema. Foi temático. Foi sobre a paz. A pedido da própria universidade. Porque nós temos um perfil aqui diferenciado. Nós temos uma migração muito forte de venezuelanos, de refugiados venezuelanos. E hoje, eles estão inseridos na nossa sociedade, em todos os setores, inclusive no meio universitário. E aí é preciso você administrar esse tipo de diferenças que aparecem normalmente. Por isso, a paz. Até porque a paz é o objetivo do Rotary. O principal objetivo do Rotary é a paz mundial. Isso aí nos deu uma oportunidade em área de conflito, de nós trabalharmos isso, com um programa específico, bem voltado, os temas bem voltados para a paz. Abordar o tema de forma ampla, muito ampla. Mensagens positivas o tempo inteiro. Hoje nós temos essas redes sociais massacrando todo mundo com mensagens ruins. Encontramos mensagens boas, é claro, tem de tudo. Mas as mensagens ruins ganham uma dimensão muito, muito grande, muito grande. E nós precisamos nos contrapor a isso. E testar a capacidade de síntese das conclusões dos grupos, porque eles participam de grupos de estudo na parte da tarde. Na parte da tarde de sábado,
Eles fazem grupos para discutir assuntos que foram levados a eles nas palestras na parte da manhã. E, a partir daí, eles vão ter que formar uma opinião sobre o assunto e um líder de grupo vai ter que expor as conclusões. E nesse RILA, no nono RILA, nós fizemos melhor. Nós fizemos como pitch. 2 minutos para expor a conclusão dos cursos. Tem 2 minutos para sintetizar. E foi muito divertido. Só um grupo extrapolou. Todos os outros respeitaram o tempo. O que mostra que, quando a mensagem é bem passada, as pessoas se ajustam, se adequam. Quais foram as vantagens desse RILA? Um companheirismo geral, porque eram vários cursos, eram 11 cursos envolvidos. Então, o pessoal do curso de arquitetura desconhecia quem era do curso de direito, do curso de economia, e assim vai. Todos esses cursos, principalmente na área de saúde, enfermagem, que eles têm curso de enfermagem, bioquímica, todos esses cursos se interagiram durante a noite de sexta e o dia de sábado. Se venda de livros, na verdade, é lançamento de livros. Um dos nossos palestrantes, o psicólogo Mauro Rinaldi, de São Paulo, ele trouxe os livros dele, fez 2 palestras sensacionais, todas as palestras foram muito boas, e o Mauro vendeu os livros numa barraquinha dele, lá num espaço que nós montamos para ele, durante todo o tempo, fazendo com que tudo aquilo que tinha sido falado por ele pudesse ser vivenciado não apenas na palavra, mas principalmente nos textos. E hoje leitura não está muito em voga. Nós temos uma característica, nós plantamos uma muda de árvore em todo o RILA, dentro da ideia de Paulo Viriato Correia da Costa, do Preserve o Planeta Terra. Nós temos todos os RILAs, todos eles tiveram as mudas de árvore plantadas, normalmente é um IP. E recebem um certificado de participação, que serve muito. Em muitos lugares, esse certificado de participação de um RILA, ele tem um valor agregado à seleção para admissão em algum emprego, enfim. Nós já tivemos isso num RILA de nível médio, que o diferencial para a candidata, que era uma jovem de 2º grau, ela foi o certificado do RILA. Ela explicou o que era, mostrou o certificado, assinado pelo Rotary, ela ganhou um emprego. Foi o diferencial. Se vocês quiserem ouvir um bom depoimento de quem participou e depois vivenciou isso como rotariano, esse blogspot do Vozes do Rotary, que eu recomendo, eu recebi isso do governador Joper Padrão, que é nosso parceiro também, como eu já falei. Acessem. Vejam a história, vejam como é feito, como desenvolveu. É excelente isso aí. Esse Vozes do Rotary. Inscrevam-se. 14 anos de RILA e de Rotary, transformando minha vida. É um depoimento, daí o companheiro, em que ele conta como entrou no RILA e depois como entrou no Rotary, nos Estados Unidos. Agora temos umas fotos do que aconteceu. Esse foi o banner do RILA da Paz, com os palestrantes, Mauro Rinaldi, Joper Padrão, Chico Schlaptz e este que vos fala. Aqui, já numa análise de desempenho com o presidente Marcial Strapasson, do nosso clube, do Rotary Clube de Boa Vista, Caçari, se dirigindo ao público. Aqui, palestrantes, o Chico com o grupo, eu falei sobre as redes sociais, a prova quádrupla e a comunicação positiva, em que eu falei sobre as redes sociais, dentro da prova quádrupla, explicando o que era, e a comunicação positiva, que é um conceito muito interessante de comunicação. E o Chico falou sobre paz, claro. Joper Padrão
atuou online no Rio de Janeiro, fez 2 palestras aqui, um grupo em discussão do tema que foi proposto, que era o tema da paz, dividido em cinco possibilidades. Na faculdade, na família, na sociedade, eram 5 possibilidades que eles podiam como enfoque para o tema da paz. Aqui aproveitei, o grupo aproveitou e colocou o banner da polio, porque nós aproveitamos para falar sobre a nossa luta contra a polio. Também fez parte das discussões. A necessidade da vacinação, o apoio financeiro, mas principalmente a necessidade de vacinação, a consciência de que não adianta a gente ficar só olhando, porque a possibilidade de um caso fortuito parar em qualquer ponto do mundo é imensa. Uma visão geral dos grupos reunidos. Aqui o plantio da muda, 13h, sol de 42 graus em Boa Vista, e a planta está aí. A UIP, a nossa muda de IP está aí, com alguns participantes do RILA. Aqui, uma rotaractiana, porque o nosso Rotaract, existe um Rotaract Clube de Boa Vista, participou, conseguiu a adesão da maioria dos rilianos que lá estavam, 25 se dispuseram a conhecer e participar do Rotaract. Olha só, aqui o presidente Marcial entrega um certificado para um dos participantes, e aí uma foto com uma parte do grupo, aqui à sua direita, de preto, está o Mauro Rinaldi, e quem está de colete amarelo são os companheiros do Rotary Clube do Boa Vista Caçaria, alguns estão com a camiseta do Rila, como o Bruno, e acabou, muito obrigado, estou à disposição para as dúvidas. Então, minha pergunta para o Quintela foi como é que ele enxerga que esses jovens universitários podem se interessar por Rotary e de que forma, né? Aonde que eles querem se engajar? Qual foi essa percepção dele? Olha, para nós, nesse último, principalmente, foi muito fácil. Primeiro porque tinha o pessoal do Rotaract nos acompanhando. Eles participaram. Nós abrimos um espaço para que eles falassem sobre o Rotaract. Nós conversamos muito sobre o objetivo do Rotary, sobre a paz e sobre o que nós fazemos, qual é o nosso trabalho. Quando você tem bons instrutores, e aí eu nem envolvo meu nome nisso, mas Chico, figurinha carimbada, todo mundo conhece. Joper Padrão, idem. O Mauro Rinaldi é um showman, entendeu? O Mauro Rinaldi é um showman. Então, quando isso toca as pessoas, eles descobrem que estão no lugar certo. Porque o Rotary oferece a eles liderança, boa informação, saiu de graça para eles, porque foi tudo para a universidade, não pagaram um tostão, ainda ganharam um certificado importante, que isso é importante. Se do outro lado estiver um interlocutor que conheça o que é RILA, conheça o que é Rotary, é excelente. E mais, a forma divertida como nós levamos isso. Nós fazemos companheirismo o tempo inteiro. E nós somos responsáveis, inclusive, pelo lanche, o café da manhã, nós fazemos. Nós vamos lá para dentro fazer. É mão de obra do rotariano, para que as pessoas nos vejam trabalhar também. E isso é fundamental, saber que nós também participamos, nós não ficamos só batendo palma, nós trabalhamos. E principalmente o depoimento dos jovens. Eles foram muito importantes em conscientizar essa garotada, aquela garotada, de que ali era um bom lugar para eles estarem. Tanto que, ao final, foi feita uma lista dos interessados, 25 pessoas, 25 rilianos, se interessaram por participar do Rotaract de Boa Vista. Então, essa é a resposta que eu posso lhe dar. O nosso grupo, nós ouvimos a fala da Neide, a experiência dela, e achamos interessante ela entender que o RILA deve ser feito no nível médio. E essa tem sido a nossa experiência no nosso clube. Mas me causou surpresa essa experiência que o Quintela nos revela para o universitário.
E aqui, então, já que eles têm essa experiência, e deve ter experiência também em outros vilas feito no ensino médio, qual é a sua sugestão, Fernando, em relação à escolha do nível para ser ah, colocado um vila em movimento? Depende do público-alvo. Depende de quem você vai escolher, porque você pode fazer RILA direcionado a um estabelecimento de ensino, você pode pegar dentro da comunidade, fazer um RILA comunitário, porque tem várias formas de você escolher o seu público-alvo. Nós preferimos direcionar sempre para um estabelecimento de ensino. O nosso, quando fizemos do nível médio, também foi bom. Também foi bom. Mas eu sugiro, inclusive, se vai fazer para formação vocacional, para orientação vocacional, fazer com o primeiro ano, primeiro e segundo anos. Porque você ali ainda está em processo decisório de curso, de que tipo de curso você vai fazer na universidade. Se você fizer no terceiro ano, normalmente esse pessoal já está direcionado. É muito mais complicado você dar um nó na cabeça dele quando ele for escolher. Agora, uma coisa que passou, mas eu vou falar agora, antes tarde do que nunca. O nosso RILA tem sempre um mote. A profissão que você vai ter no futuro pode não ter sido criada ainda. A dinâmica de mudança do mundo é tão forte, que hoje, quando você escolhe as profissões que lhe oferecem, elas podem não estar ainda, as futuras, no radar. E se você fizer um recorte de 10 anos, 20 anos, você vai ver quantas novas profissões apareceram e quantas antigas profissões desapareceram. Então, esse processo é dinâmico e nós falamos nisso o tempo inteiro. E nós partimos a partir do primeiro RILA, que foi feito em cima de um trabalho do Newton, o profissional do futuro, que tem mais de 30 anos, e o Newton, na época, tem um vídeo sobre isso, ele fez isso em vídeo, na Universidade de São José dos Campos, ele era de São José dos Campos, em que ele projeta tudo o que está acontecendo agora. Há 30 anos. Esse é o discurso que nós precisamos ter. Vocês agora vão escolher, mas tenham a mente aberta para o que vem por aí. Tá chegando mais uma pergunta do Gilmário de João Fanelli. Como reter os hilarianos nas ações de Rotary ou como integrá-los de forma que seja um rotariano no futuro? Eu começo pelo primeiro verbo, Gilmar. Muito obrigado pela pergunta. Reter. Meu amigo governador Paulo Chedid, governador 95, 96 de um distrito que já não existe em São Paulo, ele usa o verbo reter como um verbo impróprio, porque é um verbo coercitivo. Ele prefere manter. Porque palavras têm poder, isso minha esposa Deise diz todo dia, toda hora. Então, com absoluta certeza, o verbo reter eu tiraria. Como fazer isso? O seu programa precisa ser dinâmico e precisa ser interessante. Você não vai fazer palestra sobre a influência das barbas do camarão nas correntes marinhas, e nem vai arrumar um instrutor que, quando terminar de falar, metade da turma dormiu e a outra metade luta contra o sono, porque é monocórdio, ele não é motivador. Nós precisamos de alguém que sacuda, que mostre para esse pessoal que ali tem não só vibração, tem energia positiva, que é isso que nós precisamos transmitir. O Rotary é energia positiva do começo ao fim. Então, quando nós fazemos as nossas escolhas, Gilmar, nós temos muito cuidado com a forma como nós vamos, os temas, a seleção dos temas, eles precisam se encadear. Depois, quem vai apresentar, como vai apresentar e como nós podemos extrair deles o melhor em relação a cada tema para que no final eles tenham tudo isso montado numa estrutura só que, como um quebra-cabeças, ele vá se completando até que ao final você tenha a visão completa da figura que você quer. Atendi? Muito Com bom, certeza, muito bom. sim. Obrigada, Gilmar. Temos ainda um espaço para mais uma pergunta. Quem gostaria? Ninguém, está todo mundo quietinho, sem se Olha, manifestar. pessoal, quando o palestrante acaba de falar, ninguém pergunta, duas coisas podem ter acontecido. Todo mundo entendeu tudo.
e não precisa mais, ou ninguém entendeu coisa alguma, entendeu? Isso é um idiota e ninguém entendeu, e aí é melhor não perguntar, porque vai complicar. Para o Quintela, o Rotary Clube Brasília, 5 de dezembro, agradece a sua participação e você receberá um certificado, ainda que virtual, sobre a sua presença aqui na nossa reunião. E você tem 2 minutos para suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite. Foi muito importante esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, que isso se prolongue, que o RILA se torne um elemento de discussão dentro dos clubes com maior intensidade, que os clubes entendam a importância dessa ferramenta em todos os sentidos, DQA, Fundação Rotária, imagem pública, tudo isso está contido no RILA. Nós só precisamos enxergar. E agradecer muito, muito, presidente Valéria, e a todos os demais companheiro Chico, que é nosso parceiro aqui no RILA, também aos meus companheiros de clube que aqui estiveram, Paulo Bragato e Ivete Bragato, pelo apoio e mais ainda pelo nosso chefe de RILA no nosso distrito, coordenador, companheiro Getúlio Pinheiro Júnior, pelo apoio que me deram e trabalhem e apoiem e divulguem. Muito obrigado, presidente, muito obrigado mesmo. Gratidão, Quintela, foi muito bom ter você aqui. Vamos na sequência e eu fecho sempre compartilhando o orgulho de sermos rotarianos, que todos aqui temos. Quem ainda não é rotariano, vem para perto para sentir, né? E com isso, saudando o pavilhão nacional, batendo o sino, eu dou por encerrada a nossa a nossa 27ª reunião, exatamente